Ok, então pontualmente às 9 horas vamos iniciar aqui o webinar. Primeiramente, bom dia. Obrigado pela participação de todos em mais um webinar da SolarEdge. Essa semana temos alguns webinars. Ontem foi a apresentação do Juliano sobre ferramentas do Designer, uma nova ferramenta que temos ali para análise de retorno de investimento. Bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre os medidores de energia inteligente da SolarEdge. Então, aproveita hoje para tirar suas dúvidas. A gente vai apresentar sobre os medidores, explicar alguns detalhes de instalação também e configuração. Então, a ideia e o objetivo dessa apresentação é dar uma visão geral, por que instalar medidores, mostrar a simplicidade da instalação e quais são os benefícios que você vai ter com essa utilização também. E amanhã tem mais um webinar que é sobre o sistema de alertas. Então, uma nova ferramenta que temos na plataforma de monitoramento para acompanhar os alertas e gerenciar as instalações. Então, vai ser bem interessante. Recomendo acompanharem também. Então, vamos iniciar aqui a apresentação. É importante sempre iniciar apresentando o nosso time dedicado aqui para o Brasil, né? Um time de craques, pessoal com bastante conhecimento que está à disposição de vocês. Então, qualquer dúvida que fica também no webinar, nessa apresentação, fica à vontade depois em contactar nosso time comercial, o time técnico e sanar sua dúvida. Tá? Aqui na parte superior a gente tem o Tomer Corem, que é nosso gerente regional da América Latina, que tem os contatos dele também. Do time técnico, a gente tem as feras aí, o Ronilson de Souza, Rafael Pérez, Denilson Tinin, Eduardo Santos, e eu também faço parte do time técnico, a gente vai estar à disposição aí para te auxiliar via 0800, nossa central de atendimento que está aqui na tela. Fiquem à vontade também, horário comercial de segunda a sexta, das 9 às 18, para falar com o nosso time aí de suporte. Da parte comercial, né, Juliano Pereira, Gilberto Camargo também tem os contatos aqui no canto, conhecem bastante de mercado, estão sempre muito próximos aí dos integradores para auxiliar, fechar negócio, para tirar dúvidas, o que for necessário também fica à vontade, tá bom? E nossos grupos do WhatsApp, né? É sempre interessante fazer parte. Caso você ainda não faça parte de algum grupo do WhatsApp, procura o pessoal aqui do time, né? Entre em contato, pede para te adicionar. Lá acontecem bastante troca de informações, o dia a dia mesmo do pessoal com as dúvidas e dificuldades aí, né, no mercado fotovoltaico. O pessoal se ajuda bastante, esse é o intuito do grupo. Então, recomendo também participar lá e vai ficar sabendo em primeira mão das novidades da SolarEdge também. Antes, né, sempre a gente tem novos participantes aqui, talvez alguém que não conheça ainda como que funciona a tecnologia da SolarEdge. Então, um resumo, só para entender do que a gente vai estar falando, né, os medidores de energia vão ser aplicados nos inversores da SolarEdge, que é uma tecnologia diferenciada. Tá? Então, basicamente, o inversor tradicional ele tem duas funções dentro do mesmo corpo. Mesmo que a gente analise um microinversor, ele também vai ter essa característica de fazer a conversão, né, pegar o melhor ponto de potência do módulo e injetar corrente alternada na rede, fazer esse gerenciamento. O que a SolarEdge fez? Ela separou essa conversão tradicional em dois produtos diferentes. Né? Então, nós temos os otimizadores de potência, que vão ficar a nível de módulo. Então, ele vai ser colocado lá no telhado, onde ele deve estar. Né? Para você conseguir fazer um controle, acompanhar a operação, ele tem que estar junto aos módulos. Já o inversor, a SolarEdge fez um inversor simplificado. Então, nosso inversor não tem MPPT, é um inversor que tem menos componentes, que vai trabalhar com uma tensão fixa, ou seja, ele vai estar trabalhando sempre na melhor eficiência. Tá? Então, a tecnologia da SolarEdge é diferenciada por sua diferença de topologia, né? Uma forma diferente de gerenciar e converter energia, que traz os diversos benefícios que a gente sempre aborda nas nossas apresentações. Por exemplo, né, os benefícios, você vai ter monitoramento avançado, então você vai conseguir acompanhar a geração a nível de módulo, ter todas as informações, conseguir agir antes do problema realmente se tornar um problema, às vezes é só um comportamento que você vai identificar e vai conseguir precaver, fazendo aí um serviço proativo. Ele tem segurança aprimorada, então a gente já conhece que os otimizadores, quando você desliga o inversor, né, ou se acontecer algum problema na instalação, rompeu um cabo, um conector está com mau contato, os otimizadores vão cair para 1 volt a tensão, ficando numa tensão segura, minimizando o risco de arco elétrico e outros problemas. Flexibilidade para os seus projetos, então você pode ter strings em águas diferentes, strings de tamanhos diferentes, módulos de potência diferentes na mesma string, então eliminando os problemas às vezes que a gente vê no dia a dia de ter que identificar algum módulo que já está fora do mercado, ou de declinar projetos por causa de sombreamento, ou de não ter espaço suficiente no telhado para atender a demanda do cliente devido a obstáculos. Então aqui você consegue também flexibilizar com a nossa tecnologia.
vai gerar mais energia por conceito, né? Então, só de ver a diferença como ele opera, a gente já entende que vai ter uma maior geração. Para efetivamente saber o quanto a mais, basta você fazer uma simulação, ou no nosso software designer, por exemplo, que já vai mostrar para você a expectativa de geração, ou utilizando uma ferramenta de simulação do mercado, você vai conseguir evidenciar também o quanto a mais. E mais tranquilidade para o seu cliente, com uma garantia mais extensa aí do que os inversores convencionais. Então, a gente está falando de garantias aí de 12 anos para o inversor, 25 anos para os otimizadores, podendo ser extensiva essa do inversor e você deixar todo o seu sistema aí com 20 ou 25 anos. Né? Então, tranquilidade, energia, flexibilidade, é tudo o que o seu cliente precisa, você vai estar entregando muito mais valor para ele utilizando essa solução. Quanto aos produtos, né, então a gente vai falar sobre os medidores de energia, eles são aplicáveis a todos os nossos equipamentos, tá? Então, seja a linha comercial, seja a linha residencial, cada um tem suas características e necessidades, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, mas é importante também saber o portfólio disponível. Então, a gente tem os inversores trifásicos, que normalmente são utilizados em aplicações comerciais, com a potência, né? A gente tem do lado esquerdo as potências em 220, ao lado direito as potências em 380, né? Isso aqui é tensão de fase. E você consegue identificar que as potências mudam, né? Então, o inversor de 20.1K, quando conectado em 220 é 11.6K, 27.6, 15.2 e assim por diante. Então, a gente tem uma gama de produtos para atender. E o mesmo inversor, tá? Ele pode ser conectado em ambas redes. O único detalhe é que muda a potência, né? Então, você tem essa flexibilidade também no seu projeto. Os otimizadores de potência indicados aqui embaixo, né? Nessa aplicação comercial são 2 módulos por otimizador. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o P801. Então, são 2 módulos de até 400 watts, que dá 800. Então, meu módulo é maior, eu tenho módulos de 550 watts. Você pode utilizar o P1100. Tá? Então, aqui também tem toda a gama de módulos que a gente tem no mercado, são atendidos pelos otimizadores. E tudo isso monitorado via plataforma de monitoramento da SolarEdge, que é gratuita, tá? Por todo o tempo de vida útil do seu sistema. Então, é uma solução completa. Temos inversores também de maior porte, né? Nosso inversor hoje, o maior é o de 100K, e ele vai operar nas tensões aí de 480, 277 entre fase neutra. Os otimizadores também são os mesmos e a plataforma de monitoramento. Então, para grandes aplicações, usinas de solo, esse é um inversor que tem sido bastante utilizado aqui no Brasil. E nossa linha residencial, os inversores monofásicos. Tá? Então, uma tecnologia patenteada, bem interessante, né? Quem já conheceu os detalhes sobre o HD Wave, que é o nome dessa família, esse HD ele significa High Definition. Então, a SolarEdge ela conseguiu fazer uma conversão, né, de CC para CA com uma definição de onda melhor, né? Então, ele tem uma maior definição. Isso significa que a gente consegue uma maior eficiência, menor dissipação de calor, consegue um inversor compacto e leve. Então, são diversos benefícios na aplicação desses equipamentos e está disponível aí, né, nas potências aqui de 3, 6 e 9.2, 3.6, né, 6 e 9.2, e temos novas potências que estão chegando no mercado também. Então, se você dá uma olhadinha no datasheet, já vai ver também as potências de 5 e 8.2. Então, fica atento aí que logo vai estar chegando essas novas potências nos distribuidores também. Tá? Oversizing de até 55%. E tem a versão do inversor com ou sem carregador de veículo elétrico. Então, do lado direito, a gente acompanha aqui a versão desse mesmo inversor. Então, tem todas as funcionalidades do inversor, com esse adicional de ter essa conexão para carregar o veículo elétrico, que é bem interessante. Se você achar interessante a aplicação, dá uma olhadinha. A gente fez umas apresentações recentes sobre esse inversor com carregador com bastante detalhes. Os otimizadores aqui na parte de baixo, indicando os modelos disponíveis, né, que é 1 para 1. Nesse caso aqui dos residenciais, eu tenho um otimizador para um módulo. E aí, então, potências aí de até módulos de 500 watts. Está chegando também no mercado aqui o maior, né, que os módulos cada vez mais vão crescendo aí a potência. Então, a SolarEdge acompanha esse crescimento. Está chegando também o otimizador que vai permitir até 600 watts, tá? Então, atende toda a gama de módulos do mercado, junto com o nosso portal de monitoramento gratuito. Legal? Então, conhecemos aqui toda a linha de produtos, né? De novo, os medidores que a gente vai conversar daqui para frente são aplicáveis a todos esses produtos da SolarEdge que a gente apresentou aqui. Legal. Quando a gente fala sobre medidor de energia, primeiro a gente precisa entender o que a gente está medindo e qual a diferença quando eu tenho um medidor no meu sistema fotovoltaico ou não tenho um medidor. Esse gráfico que está na tela é um gráfico bem típico, né, que a gente está acostumado no dia a dia, que é o gráfico de geração do sistema, ou produção de energia do meu inversor.
Então, eu tenho de manhã uma menor geração de energia, atingindo o pico ali em torno do meio-dia, 1 hora da tarde, e depois, conforme o movimento do Sol, eu vou tendo uma menor geração até o final do dia. Isso basicamente é toda a informação que eu tenho na minha plataforma quando eu não tenho medidor. Então eu só sei quanto que o inversor gerou de energia. Porém, eu não consigo saber como foi utilizada essa energia, né? Será que o cliente já autoconsumiu? Será que ela foi para a rede? E aí fica às vezes em aberto, né? Por exemplo, se seu cliente aumenta o consumo depois de instalar o projeto, você não sabe ao certo, porque você só vai saber o que passa pelo relógio da concessionária. Então, dessa geração, parte pode ter sido consumida pelo cliente, parte vai ser injetada na rede, mas você não tem esse valor, basicamente você só sabe o quanto gerou. Então, um dos fatores para você utilizar um medidor é você conseguir entender o balanço energético do sistema. Quando a gente cruza as informações de consumo com geração, eu consigo basicamente ter três informações. Tá? Então, a gente está vendo essa área cinza do lado esquerdo e direito do gráfico, ele vai indicar qual é o consumo que eu tive de energia. Tá? Nesse caso, fora da área de produção, vai ser o consumo que eu peguei da rede. Então, estou consumindo, porém não estou gerando, né? Tanto do lado esquerdo e do lado direito do gráfico, ou seja, estou pegando aqui da rede. Pessoal, só confirmar, eu vi que tem aqui uma mensagem falando do áudio, só confirma se o áudio estiver bom para vocês, aí a gente prossegue também, tá? Mas talvez seja algum problema isolado, mas só confirma por gentileza se para os demais o áudio está chegando bem, por gentileza. Legal, obrigado pessoal pela confirmação. Prosseguindo aqui, eu tenho área também de alto consumo, então essa área em escuro aqui, né, essa azul escuro, é o simultâneo, quanto eu estou consumindo ao mesmo tempo que eu estou gerando. Ou seja, eu tenho uma demanda de consumo e eu estou entregando energia, então eu já pego essa energia que está ali no meu sistema fotovoltaico. E a área vermelha que sobrou é energia excedente. Então, quanto eu gerei a mais do que eu estou consumindo, e, consequentemente, essa energia vai ser injetada na rede. Tá? Então, é importante, quando eu adiciono o medidor, saber que tem esse balanço, isso é muito dinâmico. Tá? Então, esse comportamento pode mudar de acordo com as cargas do cliente, se ele muda, e a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Quando eu tenho essa visão geral, tanto de consumo, alto consumo e energia excedente, eu consigo tomar decisões e consigo utilizar em aplicações diferentes também. Ok, e aí a pergunta seria, então, por que utilizar um medidor de energia? Por que eu preciso dessa informação, tanto de injeção, de alto consumo? Primeiro, né, uma recorrente aqui no Brasil, como a gente ainda não tem nenhuma regulamentação ainda que restrinja, né, a injeção de energia ou que tenha taxação sobre a injeção de energia na rede, é muito comum a gente injetar tudo que a gente pode na rede e depois pegar, né? Então a concessionária acaba sendo a nossa bateria. A gente injeta energia e depois pega em outro momento que for mais oportuno. Porém, então, essa demanda que a gente vê hoje não é nem pelo controle, é bastante para monitorar a fatura de energia do cliente, né, e o consumo. Então, entender se realmente eu estou sendo cobrado de uma forma correta. Eu vejo a geração do meu inversor, porém não sei se alguém, na hora de ler o relógio, mediu errado, ou se o relógio está descalibrado. Isso é bem recorrente, né, no suporte, a gente recebeu alguns chamados referente a dúvidas se o inversor está gerando mesmo aquilo que ele falou, porque a fatura do cliente não bate. Então, uma forma de você também acompanhar, né, como que está esse comportamento desse cliente seria você utilizar um medidor de energia. Então, você vai conseguir monitorar como que está a dinâmica dele, de geração versus consumo. Então, isso é bem interessante, principalmente para aqueles clientes que são mais críticos, né, que você quer ter certeza que ele está sendo que está batendo o balanço de energia dele. Eu posso também fazer controle de exportação, limitação de potência, por exemplo, zero feed-in, zero export, né? Tem vários nomes. Ou seja, eu sei quanto eu estou gerando de energia e eu sei quanto eu estou consumindo. Então eu consigo balancear. Vamos supor que eu tenho uma condição que eu não posso injetar na rede, seja lá qual for o motivo, tá? Seja inversor residencial, comercial, seja uma usina de grande porte ou uma usina pequena. Você pode comparar os valores e fazer uma programação de forma que você não injete. Então, se eu estou gerando 10, estou consumindo 10 kW, eu só permito que gere até 10 kW. Se ele for passar disso, o inversor limita. Então, eu faço uma limitação de exportação. E para isso, eu preciso ter um medidor de energia. Eu preciso saber quanto que eu tenho de consumo para poder saber quanto eu posso gerar. Então, nessas aplicações, você também vai utilizar um medidor de energia.
para mim gerenciar o carregamento do veículo elétrico, também utilizo um medidor de energia, tá? Reforço, né? É importante, é uma dúvida comum. Toda vez que eu tiver um inversor com carregador de veículo, eu preciso ter um medidor de energia? Não necessariamente, né? Você pode carregar o veículo sem ter um medidor de energia. Porém, você vai carregar o veículo no momento que você conectar ele, né? Então, você conecta ele, sempre que o veículo demandar energia, ele vai puxar do sistema, seja da energia elétrica, seja do sistema fotovoltaico. Porém, se eu quiser fazer um gerenciamento desse carregamento, ou seja, por exemplo, eu só quero carregar meu veículo quando eu tenho energia excedente, ou só quero carregar meu veículo em alguns momentos específicos, né, de acordo com as cargas. Então, você precisa de um medidor de energia para ter noção do que está acontecendo, tá? De novo, no Brasil, por enquanto, né, se a gente carrega o veículo às 9 da manhã, às 6 da tarde, basicamente a gente vai fazer a diferença entre o que eu injetei na rede e o que eu peguei. Não tem tanta relevância. Mas se a gente entra num cenário em que eu começo a ser taxado se eu injeto na rede, fica interessante eu fazer esse controle de forma que sempre que possível eu utilizo minha energia, porque aí eu não sou taxado. E aí só em casos que realmente eu não tenho carga, aí eu mando para a rede, porque eu posso ser taxado e aí eu vou ter uma perda. Então, você vai começar a preferir utilizar a sua energia do que injetar na rede, dependendo do cenário das normas que são aplicadas. Sempre que eu tiver também gestão de cargas, né, de sistema de baterias, eu preciso também do medidor de energia. Então, a gente tem falado bastante sobre os inversores híbridos, né, inversores com conexão à bateria. SolarEdge, a gente vai ter novidades em breve aí desse segmento, tá? Não tenho nada para apresentar agora sobre isso, nenhum detalhe específico, mas fiquem de olho, fiquem atentos, a gente vai trazer algumas novidades, a gente já tem isso fora do país, e sempre que eu falo de baterias de carga, né, mesma coisa. Em que momento que eu vou carregar minha bateria? Né? Em que momento que eu vou descarregar minha bateria? Eu preciso entender a dinâmica de energia do meu sistema. Entendendo essa dinâmica, eu consigo gerenciar que momento que é mais oportuno para fazer essa carga. Visibilidade do perfil de consumo do cliente. Esse é um detalhe interessante também. Você monitorando o sistema, né? A gente costuma dizer que antes você só tinha um relacionamento com o cliente, você fazia a venda e tchau, né? Depois de um sistema que vai durar 20, 25 anos, né? Quando que você iria lá de novo no seu cliente? Quando vender limpeza, por exemplo, vou limpar os painéis. Então você não tem tantas aplicações. Quando você utiliza o medidor de energia, você vai poder acompanhar em tempo real qual que é o perfil de consumo do seu cliente. E é natural, a gente sabe, depois de um cliente instalar um sistema fotovoltaico, ele tende a aumentar o consumo dele. Então agora ele está gerando a própria energia, baixou o valor da fatura, ele começa a comprar coisas elétricas, põe um ar-condicionado, coloca um aquecedor no inverno e etc. E você, de olho, né, verificando esse perfil, você pode até entrar em contato de forma proativa e falar assim, ó, verifiquei que você aumentou seu consumo, vamos fazer uma expansão do seu sistema? E aí você oferta para ele uma expansão do sistema. Então você consegue ter um relacionamento melhor com esse cliente ali, né, no seu sistema. Tá? Então é mais uma oportunidade também de negócio aqui quando você utiliza o medidor de energia. E gerenciamento de automação residencial. Né? Quem conhece ou talvez não conheça ainda, a SolarEdge tem uma linha de automação residencial. Então a gente tem plugs e conectores que você pode instalar no seu sistema, né, específicos para automação residencial da SolarEdge, que conectam wireless com inversor, ou seja, sem nenhum fio, que você faz uma programação. Você liga, desliga, gerencia essa energia de forma que for mais oportuna para você e aí consegue utilizar nas suas cargas. E para isso, para que você gerencie, você precisa ter um medidor de energia. Então, você precisa saber, por exemplo, só vou ligar o ar-condicionado quando eu tiver excedente de energia. Se eu não tiver, eu não ligo. De forma que você evita pegar energia da rede, então você otimiza o uso. Ou para qualquer outra aplicação, vamos supor, eu tenho uma piscina, quando que eu ligo o aquecedor dessa piscina? Então, só vou aquecer a piscina se eu tiver energia sobrando. Se eu não tenho energia sobrando, eu espero, porque eu não tenho pressa para aquecer ela. Né? Eu vou utilizando momentos oportunos. Então, esse produto também é bem interessante e para isso você precisa de medidor. Tá? Então, aqui são só alguns exemplos, mas existem N possibilidades, tá? Existem basicamente qualquer necessidade de controle ou gerenciamento, você vai utilizar um medidor de energia. Legal? Então acredito que só para ajudar no conceito. Ó, tô de olho aqui no chat, tem algumas perguntas. Tem uma pergunta da nossa colega Lohane Silva, ela perguntou se o medidor de energia pode ser colocado em inversores antigos, né? Então inversores que já estão instalados e tal.
Pode sim, é possível fazer como se fosse um retrofit, né? Então já tem um sistema instalado que já está em operação, porém eu quero adicionar um medidor desse local agora para acompanhar, né? Só comprar mesmo, ele é um acessório, você vai no seu distribuidor, de preferência, solicita o medidor e instala, né? Feito isso e configurando o inversor, você já vai conseguir utilizar esses benefícios. Então é possível sim. Legal. Seguindo aqui, né? Então, qual que é a diferença quando eu não tenho medidor e quando eu tenho medidor em relação ao monitoramento? A gente viu que antes eu tinha só o valor de produção do inversor. Então, esse gráfico verde aqui do lado esquerdo indica o gráfico de produção do meu inversor, de geração. Ao lado direito, eu tenho com o medidor de energia. A gente percebe a diferença do sistema. Então, antes eu tinha, por exemplo, aqui na parte superior, apenas a indicação de potência instantânea. Então, eu tinha a potência de 575 watts. Agora, com o medidor, eu tenho o balanço energético. Eu sei quanto eu estou gerando, nesse caso está gerando aqui 0,98 kW, e estou consumindo 0,98 kW. Então, casou aqui, né, a geração com o consumo e não estou injetando nada na rede, por exemplo, nesse momento. Então, a gente consegue ver aqui como que muda já, né, em tempo real eu já consigo ter uma melhor ideia de como que esse sistema se comporta. Aqui na parte de baixo a gente vê também a diferença. Antes eu só tinha o gráfico de geração e agora eu tenho aqui outras informações, né? Então, fluxo em tempo real. Aqui eu tenho a produção do sistema, tanto o autoconsumo quanto a exportação. Então, eu estou autoconsumindo essa porcentagem e essa porcentagem eu estou exportando para a rede, estou injetando, né? Que é essa área verde aqui. E o autoconsumo, né? Então, relacionado ao consumo, quanto que eu estou autoconsumindo no meu sistema, então já gero e já consumo, e quanto estou pegando da rede, né? É importante entender também essa dinâmica. E aí, né, o casamento dessas informações é o que a gente chama de balanço energético, tá? Então você consegue dar uma olhadinha aqui nesse balanço, fica bem prático você entender essa dinâmica e pode ver isso a nível de dia, pode ver isso mensalmente, etc. Legal. Quando a gente fala de medidor, a gente está falando de um equipamento, né? Então é um equipamento que você vai fazer a aquisição no seu distribuidor e fazer a instalação. Porém, o que vai fazer a diferença é o ponto que você vai instalar ele. O mesmo medidor pode ter funcionalidades diferentes, tá? Então você consegue, por exemplo, instalar ele em alguns pontos que a gente está vendo aqui na imagem. Eu vou indicar conforme o texto, eu vou explicar melhor cada ponto. A gente tem a função do medidor de exportação e importação, ou seja, energia que é injetada na rede ou consumida da rede, que é essa indicação aqui na entrada, né? Eu consigo ver todos os fluxos que entram e saem da instalação. Esse é o tipo de medição mais comum que a gente vai fazer. Então, comumente a gente instala o medidor no ponto de entrada do meu cliente, né, dependente do tamanho dele, o mais próximo ali da medição do relógio da concessionária, para garantir que eu estou pegando todos os fluxos que entram de corrente, né, que entram na instalação, quanto os que são injetados naquela instalação. Então, esse é o mais comum, é o mais utilizado e é o que a gente vai abordar também mais à frente. Eu consigo também instalar um medidor de consumo, né, e ele vai medir aqui quanto de energia que foi consumida. O medidor de consumo ficaria nesse ponto aqui, né? A gente não colocou aqui na imagem que ia ficar muito apertada, mas tem essa setinha indicando aqui consumo. Isso é quando eu estou interessado só nessa carga, tá? Ou eu só tenho essa carga e não tenho mais nada antes aqui que poderia impactar. O resultado final praticamente seria o mesmo, né? Eu vou ter informação aqui do consumo da carga, geração do inversor. Tudo que eu gerei e não consumi automaticamente foi para a rede. Qual que é o único detalhe aqui? Tem que tomar cuidado porque olhando no diagrama fica mais fácil de identificar as cargas. Mas quando você está no quadro do cliente, é difícil saber se não tem nenhuma derivação anterior. Então, às vezes você está dentro do quadro que está no quadro que fica na residência, mas antes pode ter alguma carga na garagem, por exemplo. Então, por isso que é importante pegar sempre o ponto mais próximo do relógio para garantir que nenhuma carga foi instalada antes, tá? Senão você vai ter uma diferença nessa indicação. Então, você coloca no consumo normalmente quando você ou está interessado só nessa carga e não importa as demais, é isso que você quer medir, ou quando você tem certeza que não tem nenhuma carga antes desse ponto, e aí não tem problema. E produção, né? O medidor de produção você colocaria na saída do inversor, exatamente, para medir qual que é o valor de produção do inversor. Isso pode ser porque você tem alguma normativa
muito específica que você não pode correr o risco de injetar ou de ter uma produção maior do que aquela indicada, então você colocaria um medidor com uma maior precisão, e aí você compara com o valor do inversor, tá? Que é bem confiável, mas lógico que tem uma taxa de medição. Ou quando você quer utilizar, por exemplo, um inversor de terceiros, você adicionou um SolarEdge no sistema, porém você já tinha um outro inversor no sistema e você quer somar essas produções, você quer ver isso na mesma plataforma. Então você colocaria esse medidor de energia conectado na linha, só que o medidor está conectado no inversor da SolarEdge, tá? Então você consegue verificar, né? Vai ser um gráfico, da mesma forma que eu tenho o gráfico de consumo, ele vai ser mais um gráfico de produção, né? Porque aí ele está medindo a energia que está passando naquele cabo. Então ele vai mostrar para você na tela e você vai acompanhar, tá? Então são algumas aplicações, ele é flexível nesse sentido, e sempre vão ser 2 pontos. Primeiro, onde eu instalei o medidor, e segundo, como eu configurei esse medidor para que ele meça. Tá? Então, para dar um exemplo aqui, para ficar mais prático, imagina que esse inversor está gerando 10 kW. Deixa eu pegar aqui para ver se fica melhor a indicação com o pointer. Então, imagina que esse inversor aqui está gerando 10 kW. A energia vai vir aqui nesse sentido, e se eu tiver consumo, ela vai para a carga. Vamos imaginar que essa carga aqui está consumindo 5 kW. Então, gero 10, consumo 5, ou seja, os outros 5 vão vir aqui e ser injetados na rede. Beleza? Legal. Se o meu medidor está aqui na alimentação, ele sabe quanto o inversor gerou, porque os dois estão comunicando, a gente vai ver mais à frente a comunicação, mas eles estão no mesmo sistema. Então, eu sei que o inversor produziu 10. Eu não tenho nenhum medidor aqui, então eu não sei quanto foi para cá. Porém, eu sei que para cá foi 5. Ou seja, se eu gerei 10 e só chegou 5 aqui na entrada, quer dizer que os outros 5 foram consumidos pelas cargas, tá? Então, existe uma conta. Então, tem alguns valores que ele estima que seja, devido ao resultado, né, devido ao balanço energético ali que ele está medindo. Então, por isso que é importante que a sua instalação física seja equivalente com a configuração, que aí você não vai ter problema nenhum. Da mesma forma, se eu colocasse o medidor aqui no ponto de consumo, então, eu gerei 10 kW, aqui eu não sei quanto foi para a rede, mas aqui foi 5 kW, mesmo exemplo. Então, estou gerando 10 e estou consumindo 5, eu estou medindo isso, automaticamente eu sei que então 5 foi para a rede. Ela não tem outro lugar para ir se eu não tenho outras cargas. Legal? Então essa é a ideia, esse é o conceito quando eu utilizo aqui os medidores, é importante identificar o que eu quero medir. Tá? Não existe certo ou errado, basicamente você precisa entender o que você quer medir para conseguir interpretar esse valor e configurar o inversor da melhor forma possível. Vamos dar uma olhadinha, tem algumas perguntas aqui já. Nosso amigo Wagner Ruggieri perguntou se o medidor mede potência reativa. Tá? Não, a gente não tem essa informação no monitoramento. Tá? Ele é basicamente só para medir mesmo potência ativa e fazer esse controle. Mais uma pergunta aqui. Marcelo Ferreira perguntou: o medidor funciona com instalações que não são da SolarEdge? Não, tá, Marcelo? Existe uma comunicação, a gente vai falar isso mais à frente, entre o medidor e o inversor. Então, você vai ligar um cabo de comunicação entre eles e eles vão se conversar. O principal desafio, por mais que alguns medidores até esteticamente falem assim, opa, acho que eu já vi isso em algum outro fabricante, mas existe um pacote de informações que são enviadas pelo medidor. O inversor tem que pegar essas informações e mandar para a plataforma de monitoramento. Então, existe todo um tratamento de informações já prontos, né, para ser plug and play. Você só conecta lá e o inversor que vai fazer esse trabalho de mostrar para você na plataforma. Se você pegar um outro inversor e colocar, ele vai talvez até comunicar, né, uma comunicação RS485, que é até padrão, porém ele não vai saber onde colocar os dados. E pode ser que ele pegue os dados e mande para lugar errado. Então, não funciona dessa forma, tá? Então, sempre a aplicação da SolarEdge, os inversores SolarEdge e os medidores SolarEdge também. Ó, tem uma pergunta aqui da Lorena, ela perguntou, então são 3 medidores? Na verdade, aqui é só para exemplificar as possibilidades, né? Normalmente você vai colocar um medidor só, tá? Existem variações, eu não vou entrar no detalhe para não confundir, mas em algum cenário você poderia utilizar, fazer essas mesmas funções, porém com medidores separados, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe porque são exceções. Porém, aqui é mais para contextualizar onde você coloca. Então, ou eu coloco um medidor na produção, ou eu tiro ele fora, né? Esse medidor eu colocaria ele na entrada do meu sistema para medir importação e exportação, ou no consumo, tá? Então, não são 3,
só para mostrar em locais diferentes o medidor como que ele se comportaria. Legal? Legal, tem uma pergunta bem legal aqui do Ronei Klingman. Ele perguntou se posso ter vários medidores em pontos diferentes da rede do cliente, gerenciados pelo mesmo inversor. Quando a gente instala o medidor, a nossa ideia, a gente quer verificar a instalação. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Então, independente se eu tenho 10 inversores ou um, eu sempre estou olhando de ponto de vista do meu sistema. Por exemplo, imagina que a gente tem um caso real, né? Que, por exemplo, no Ministério da Defesa, que lá não faz injeção na rede. Então, eu tenho diversos inversores. Por exemplo, 20 inversores. Porém, eu não controlo cada um de acordo com as cargas. Eu controlo o mestre e o mestre se comunica com os demais inversores. Tá? Então, eu ligo o medidor em um inversor, ele controla os demais e todos em conjunto vão atender aquela parametrização. Tá? Então, tipicamente, eu vou ter um medidor para o sistema. Dentro do meu sistema, eu posso ter N inversores, tá? Mas a gente não faz dessa forma. Tá. Poderia, por exemplo, imagina que você tem uma fábrica que nessa fábrica tem vários blocos. Eu posso colocar um medidor por bloco? Sim, posso. Mas aí você faria vários sistemas de monitoramento. Então, várias páginas de monitoramento da SolarEdge e cada um você olharia individualmente. Tá? Então, é possível sim, só precisa identificar o que é melhor para o seu projeto. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Tem uma pergunta do Mário Bezerra, só para encerrar aqui as perguntas, a gente vai seguir. A SolarEdge tem todos os equipamentos para se fazer um sistema grid zero? Sim, tá, Mário. Na verdade, o grid zero, ele é bem simples, né? Eu sabendo o balanço energético, eu consigo tomar decisões, conforme a gente comentou. Então, se eu não quero injetar na rede, basicamente a minha produção tem que ser igual ao consumo das minhas cargas. Ou seja, se minha carga está consumindo 5, eu tenho que gerar 5. Se minha carga está consumindo 10, eu tenho que gerar 10. Porque qualquer coisa que eu fizer a mais que minha carga, então o inversor está gerando 12 e minha carga consumindo 10, não tem como, esses 2 kW vão ter que ir para a rede, tá? Então eu teria que exportar. Então o que seria um grid zero nesse caso? Minha produção tem que ser igual ou inferior ao consumo das cargas, tá? Então eu nunca posso gerar mais do que estou consumindo. E é isso. Então você consegue fazer isso como? Utilizando o medidor de energia e fazendo uma parametrização no inversor. É um parâmetro. Então eu configuro ele indicando nunca vai gerar mais do que você está vendo aqui das cargas. Tá? Então ele vai ficar o tempo todo olhando as cargas e entregando o máximo que ele pode. Tá? Então se a carga estiver consumindo mais do que eu posso gerar, ela vai pegar o restante da rede, mas não nunca injetando na rede. Tá? Legal, vamos seguir aqui, depois a gente vê o restante das perguntas. Mas bem bacana, pessoal, fica à vontade, manda as perguntas, sempre acredito que enriquece bastante o treinamento com as dúvidas que vocês têm aí. Legal, quando a gente fala de medidor inteligente, a gente está falando de 2 modelos que a gente tem no mercado, tá? Então, os 2 modelos têm a mesma funcionalidade, eles vão entregar a informação da mesma forma para você na plataforma de monitoramento. Então, é importante só conhecer que são modelos diferentes, muda um pouquinho a indicação de cada um. Nessa apresentação específica, eu vou falar bastante sobre esse medidor branquinho que a gente está vendo na parte superior. Tá? Na outra apresentação que nós fizemos anterior, eu falei bastante sobre o modelo preto, né, que é o de baixo, que era o modelo que a gente já tinha. Esse modelo branco ele é mais recente, então ele chegou depois aqui nos distribuidores. Tá? Então hoje a gente tem os dois já no mercado, tanto faz, tá? Se tiver chegar um, chegar o outro, ele vai ter a mesma funcionalidade, mas hoje eu vou focar mais nesse branquinho que é novidade, digamos assim, para o mercado. Tá? Então, ambos medidores, né, quando a gente está falando dos dois, são para aplicações residenciais e comerciais. Tá? Então, eu posso utilizar em redes trifásicas, mono, bi, sem nenhum problema, só tenho que escolher o medidor correto. Permite medir potência e energia dos sistemas fotovoltaicos. Né? Então, eu utilizo o medidor para o inversor fazer as seguintes aplicações. Eu posso medir a produção, medir o consumo, medir exportação e importação, que eu mencionei anterior, limitar a exportação, então não quero exportar ou quero exportar só parcialmente. Tá? Em outros países existem algumas regras desse sentido, que eu só posso exportar um percentual do meu valor de geração. Posso maximizar o autoconsumo, ou seja, eu começo, toda vez que eu tiver geração de energia a mais, eu começo a limitar a geração do inversor, desculpa, eu começo a gerenciar, ligar cargas
para que eu possa utilizar essa energia excedente do inversor. Então, estou gerando bastante energia, um dia bem ensolarado. Eu vou lá e ligo o aquecedor da minha piscina. Ligo um boiler, ligo qualquer coisa que consuma, ligo minha máquina de lavar, por exemplo, né? Porque eu quero utilizar essa energia, eu não quero injetar lá na rede. Então, eu maximizo o consumo. E aplicações Smart Energy, né? Então, é bem legal essa automação residencial em conjunto, né? Em relação ao quanto eu estou gerando. Então, eu posso também gerenciar cargas de formas mais inteligentes. E, né, eu mencionei ali no início, mas pode ser redes mono, bi ou trifásicas. Sempre bom identificar qual que é a tensão do meu medidor. Sempre ele vai ter indicado aqui a tensão de fase-fase e a tensão de fase neutro. Então, você se identifica por aqui. Mesmo que seja bifásica, então, nas conexões de fase, eu preciso ver a tensão. Tá? Então, fica atento. A gente sabe que no Brasil a gente tem cidades que são 220, 127, locais que são 380, 220. Então, identifico qual é a minha rede e aí aplico o modelo correto. Então, ambos, tanto essa versão pretinha quanto a versão branca, vão ter as duas níveis de tensão que a gente tem no Brasil. E transformadores de corrente, ou sensores de corrente, né, também conhecidos, são necessários para fazer a medição de corrente. A gente vai falar deles mais à frente. Ok, então, alguns exemplos, assim, um diagrama mais prático. A gente já mencionou isso lá atrás, mas aqui fica mais fácil também da gente identificar. Eu tenho um medidor que fica na exportação e importação, então ele está aqui na entrada. Tudo que passa aqui, né, tanto na injeção quanto eu pego da rede, é medido por ele. E essas medições são direcionadas ao inversor através de um cabo de comunicação. Se eu for medir o consumo, eu coloco o medidor na linha de consumo e da mesma forma, né, o balanço energético eu vou ter, porque tudo que eu produzi e não consumi foi para a rede. Tá? Então, ambos poderiam ser utilizados para fazer essa função, lembrando de novo que se eu tiver uma carga aqui atrás, aí o balanço não vai fechar. Tá? Então, eu tenho que ter certeza que eu não tenho nenhuma carga nessa linha. Na dúvida, instala sempre o mais próximo que você puder do relógio de entrada. Legal. Quando a gente fala de conexão de comunicação, nesse caso aqui, o inversor está se comunicando com o medidor, pode ser um inversor residencial ou comercial, via RS485. Então, existe uma comunicação entre o medidor e o inversor e conectado na carga. Eu poderia também ter num cenário que eu tenho mais de um inversor. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 2 ou N inversores. Né? Eu poderia ter 10 inversores aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar os inversores numa conexão mestre-escravo. Então, conecto um inversor no outro. Todos vão estar se comunicando. E vou gerenciar todos os detalhes aqui nesse inversor mestre, que é o primeiro, que é o que está conectado com o medidor. Então, o medidor vai mandar as informações para esse inversor vai coletar as informações dos demais inversores, e aí eu faço a configuração que eu preciso. Então, vamos supor que eu quero fazer um zero export, não quero injetar na rede nenhum dos 10, né? Então, ele vai enxergar isso tudo como um sistema. Então, o medidor mede tudo que passa pelo sistema e controla o mestre. O mestre vai indicar para os outros inversores o que eles devem fazer. Tá? Então, funciona de forma bem simples, de novo. É um medidor para todo o sistema. E aí pode ser quantos inversores forem necessários. E um detalhezinho, só mencionar aqui, esse RS485.1 e 2, né, o inversor ele possui, a gente vai ver mais à frente a conexão, mas o inversor possui duas portas de comunicação, a 1 e a 2, que são portas, né, RS485 é o protocolo que ele utiliza ali, tipo de comunicação, e o 1 e o 2 é que são portas diferentes. Então ele tem duas entradas totalmente individuais que eu posso programar cada uma para fazer uma coisa. Então nesse caso eu programo a porta 1 para se comunicar entre inversores e a porta 2 para comunicar com o medidor. Legal, e quais são as interfaces? Vamos dar uma olhadinha aqui de uma forma mais próxima aqui do medidor. Então eu tenho a conexão 485, que fica aqui no canto superior, e essa é a conexão que eu vou fazer com o inversor. Então é ali que o inversor conversa com o meu medidor e coleta as informações. Tenho também os TCs, que a gente está vendo aqui na parte de baixo. Eu conecto eles ali nas entradas dos TCs. E eles fazem a medição de corrente. Tá? Então, estou medindo a corrente e mando os dados ali para o inversor. Nesse modelo aqui eu tenho os LEDs de status, ele vai indicar cada fase ali do meu medidor, o que ele está medindo, né? Se ele começa a piscar, indica que ele está medindo. Tenho também as conexões de tensão, tá?
Então eu tenho tensão e corrente, ou seja, eu sei qual que é a potência. E aí, potência em função do tempo, eu tenho energia. Então é assim que a gente consegue as informações e os valores que a gente precisa para gerenciar o sistema, tá? Então é bem simples aqui, são algumas conexões. Na parte de baixo eu tenho essas chavinhas que elas servem para fazer o endereçamento aqui do sistema e também uma resistência de terminação. Mas a gente não vai entrar no detalhe desse aqui, a gente já explicou no outra apresentação, então fica à vontade para consultar também nos nossos canais aí, ó, a outra apresentação. Aqui eu tenho as interfaces do medidor de energia, a versão branca, tá? Da mesma forma, ele existe uma comunicação RS485 com o inversor, tem o LED de indicação para entender que momento operacional que ele está, tem as conexões para os TCs, né, que são os transformadores de corrente, que vão medir a corrente que está passando ali no meu sistema, e tem a conexão da tensão, né, que eu vou medir a tensão da rede. Então, eu tenho aqui tensão, tenho corrente, eu sei a potência, né, da mesma forma que o outro medidor. Esse medidorzinho também tem uma terminação, então são os dip switches que a gente vai entrar no detalhe mais à frente, que fica na parte superior dele, e também na lateral, que é o número de ID. Né? Então, como ele se comunica via RS485, existe um endereçamento. Né? Eu preciso saber quem é o número 1, número 2, número 3. Então, numa rede, o único critério é que eu preciso ter números diferentes, né? Para cada um se identificar nessa rede. Então, a gente vai falar aqui, mas é bem simples, a gente vai ver na sequência. Legal. Tenho aqui um zoom, né, olhando o produto de lado para a gente ver aqui os dip switch, né, aquelas chavinhas pequenininhas que a gente tem na lateral do produto. A gente recomenda, tá vendo essa posição aqui? Então a chavinha 2 na posição aqui up, 13 e 1 down, né? Porque aqui você tem essa setinha indicando o up aqui, onde que é para cima. Então eu deixo isso aqui a 2 para cima, a 3 e 1 para baixo. Isso vai identificar que ele é o ID número 2. Então, para facilitar, imagina todo projeto você ficar inventando um número diferente, pode gerar dúvidas. Então, a gente recomenda sempre que você usar um medidor, então, digamos, 99% das aplicações, deixa ele com ID 2. E pronto, na hora que você for configurar, você sabe que ele é o ID número 2. Então, na hora de configurar, que a gente vai ver mais à frente, eu vou pôr sempre o número 2. Poderia usar o número 1, o número 3? Poderia, mas aí eu tenho que lembrar que eu fiz essa alteração. Tá? Então, é uma dica sempre deixar o mesmo número. Vamos sempre utilizar o número 2 nesse caso. Ah, mas se eu tiver 2 medidores, uma aplicação especial, etc., aí muda, mas é exceção, tá? Então isso raramente você fará com mais de um medidor. Na parte superior, né, do produto, você tem uma terminação. Então terminação nada mais é do que uma resistência que a gente normalmente usa na comunicação RS485. Então você faz uma terminação na rede, nas duas extremidades da rede, ou seja, uma ponta é o medidor, a outra ponta dessa rede é o inversor. Então você vai virar essa chavinha de forma que ele ative essa terminação. Então quando eu coloco na posição down, né, tá vendo que está o oposto aqui da setinha? Quando eu coloco os dois para o lado esquerdo aqui, eu estou colocando a terminação, estou ativando a terminação, ou seja, uma resistência ali na onde eu estou conectando a comunicação. Tá? Então, isso é para ser bem intuitivo, não precisa se preocupar. Todos os produtos que você comprar, for uma aplicação que só tem um medidor, usa sempre essa configuração, que não vai ter nenhum problema. Tá? Então, deixa o ID como 2, terminação colocada. Então, padrão, está no manual também, mas é importante mostrar para que fique bem simples na hora de configurar. Legal. Tem uma pergunta, eu estou de olho aqui nas perguntas também, tá? Sobre transformador de corrente. A gente vai falar agora, tá, Wagner? Sobre isso aí. O transformador de corrente, ele é para medir a corrente, né? Você vai conectar ele no cabo, no cabeamento que você vai fazer a medição e ele vai fazer essa medição. Ele tem alguns detalhes, tá? Então, na hora de selecionar um TC, ele precisa ter as seguintes características. A tensão de saída do medidor tem que ser 333 milivolts. Essa é uma característica do TC. Tá? Então, existe no mercado, se você for uma loja de elétrica que vende esse tipo de componentes, você vai ver dois tipos. Ele vai ter o corrente por corrente. Então, assim, eu quero um medidor de 50 amperes por 3 amperes. Tá? Então, em primário dele 50, secundário 3 amperes, por exemplo. Pode ser 5, pode ser outros valores. Esse medidor que a SolarEdge utiliza, você vai comprar corrente por tensão. Então, você vai chegar lá e falar assim, eu preciso de um medidor de 50 amperes por 333 milivolts. Vai estar escrito no corpo do medidor, tá? Isso é padrão. Então, se quem estiver te vendendo esse medidor
Se você falar esse dado, ele já vai saber se ele tem ou não, se é compatível ou não, tá? A faixa de corrente, ela tem que ser compatível com o ponto de medição. Então, esse é um dos fatores que normalmente não é feito a venda do transformador de corrente junto com o medidor, porque cada instalação ela é única e a precisão que você precisa, as características também. Então, a gente recomenda sempre você comprar o medidor, o transformador de corrente mais próximo do valor que você quer medir. Então, vamos supor que a residência, normalmente como que a gente baliza, né? Você vai pegar uma residência, às vezes você não sabe. Vê o disjuntor da entrada. Se ele tem um disjuntor de 50 amperes, então é recomendável você pegar um TC o mais próximo de 50. Se ele tiver, sei lá, um, um disjuntor de 200 amperes, você vai entender que a corrente é mais alta. Mas aí você pode também fazer uma análise, liga todas as cargas e mede a corrente, né, para você realmente ver o valor. Então depende muito, é importante sempre mencionar que a precisão da medição está relacionada também à faixa de medição. Tá? Então não adianta eu pegar um TC de 200 amperes para medir 50, né, eu vou ter uma precisão menor, principalmente quando a corrente estiver muito baixa. Por isso, o ideal é sempre verificar. Então, na hora de comprar o medidor no seu distribuidor, primeiro pergunte para o seu distribuidor se ele faz a venda também do TC junto. Tá? Alguns distribuidores fazem, alguns distribuidores não fazem essa venda por esse motivo que eu comentei. Tá? Mas é possível, a gente tem bastante casos aí que o pessoal já está comprando no mercado local. É um produto que alguns anos atrás era um pouco mais difícil de achar, e devido agora aos medidores, não só da SolarEdge, mas medidores que tem no mercado, tem essa característica, então o mercado já tem uma demanda maior, já está apresentando mais produtos, tá? Então, verifique no seu distribuidor e o distribuidor mesmo vai te orientar qual local que você poderia comprar caso ele não forneça. Outro dado que vai ter também na especificação do medidor é a frequência, né? Os que vendem no Brasil já vão estar acostumados e vão te ofertar 60 Hz, tomar cuidado só nos que forem importados, que aí ele pode vir em 50 Hz, tá? Então é só um ponto de atenção aí para na hora da compra. E a precisão conforme a necessidade da aplicação, tá? Você vai perceber na hora que você verifica os TCs que eles existem diversas precisões e valores. Existem TCs mais baratos, existem TCs mais caros. E aí o que define se você precisa de um ou do outro é qual a sua aplicação, né? Então, mesmo quando a gente fala zero grid, né, zero feed-in, esse zero é relativo, depende da precisão do seu medidor, do seu TC, é o conjunto, né? Então, se você tem um TC que está fora da escala, que ele é um medidor de baixa precisão, vai passar alguns amperes ali, né? Nada muito grave, mas vamos supor que é um caso que você não pode, porque se você injetar, vai dar problema. Então, você tem que trabalhar com um medidor com uma maior precisão, para que a confiabilidade dos dados seja maior. Então, é uma dica também. Então, na hora de selecionar, dá uma olhadinha, mas é bem simples. Você vai chegar no seu distribuidor ou no seu fornecedor de TC e vai falar, ah, quero um TC de 100 amperes por 333 milivolts e pronto. Do lado direito tem duas imagens. Na imagem de cima a gente está vendo um TC, só para se familiarizar como ele é, tem várias caras e características, tá? Esse é bem comum, é o TC que ele é bipartido, então você consegue abrir e fechar ele para encaixar no cabeamento, né? O cabeamento fica aqui dentro, a gente vai ver mais à frente, sem precisar tirar o cabo, né, da conexão. Então, eu só vou desligar o disjuntor por segurança, para mexer, mas eu encaixo ele no cabo e pronto. Não preciso soltar nenhuma conexão do cliente, então é bem prático. Esse de baixo, que a gente está vendo, é aquela bobina de Rugowski. Também ele vai ter essas características, na hora de especificar ele, você vai falar qual que é a corrente que você precisa e qual que ele tem um 333 milivolts na saída. Mas esse, por exemplo, é quando o cliente tem barramento ou cabos com a bitola muito grande. Então, para abraçar o cabo, você vai precisar desse perfil de medidor. Ou quando são barramentos de cobre, um quadro, né, do seu cliente, por exemplo, normalmente industrial, eu vou precisar desse tipo, porque pode ser que o orifício aqui não dê. E outra dica, né, normalmente o medidor, o orifício dele aqui de abertura, é proporcional à corrente do medidor. Então, um medidor de 200 amperes, imagina que ele está utilizando um cabo ideal para 200 amperes. Mas acontece em muitos casos do cliente sobredimensionar. Então, você tem uma medição ali de 100 amperes, mas ele usou um cabo que passaria 200 amperes. Então, é um cabo maior do que talvez a área dele. Então, sempre verifica também essa área interna aqui. Era para ser proporcional, tá? Então, você está medindo uma corrente de 100 amperes, um cabo que suporta até 100 amperes é o que eles usam como referência, mas pode acontecer algumas coisas aí no dia a dia. Legal. Tem uma pergunta
do Mauro Branco, perguntando se os inversores podem trabalhar gerando através de baterias, né, quando a gente mencionou dos inversores anteriormente. No momento, no nosso portfólio aqui no Brasil, a gente só tem inversores conectados à rede, sem baterias, tá? Mas devido às mudanças normativas que estão para vir, os detalhes a gente está de olho, tá? A gente vai ter novidades em breve sobre inversores, mas nesse momento, nos distribuidores, se você for comprar agora, ainda não, tá? A gente não tem nenhuma opção com bateria disponível. Legal, Mauro? Beleza. Referente ao cabeamento, para a gente ter uma visão de diagrama, né, de como ficaria essa conexão, seria assim, eu tenho a conexão CA, né, então está conectado aqui nas fases da minha rede, onde eu faço a medição, e tenho a medição aqui também dos TCs, tá? Não necessariamente precisa estar um do ladinho do outro, né, é desejável que sim, mas eu posso às vezes ter um disjuntor disponível ali, eu pego daquele ponto, que não é o principal, e pego os TCs, coloco na alimentação do quadro, que normalmente fica num ponto que você não vai derivar dali só para pegar a alimentação. Por quê? Eu preciso ter corrente e tensão para saber a potência. Então é importante que eu tenha esses dois valores, mas eu tenho uma certa flexibilidade, tá? Nessa aplicação aqui. Normalmente o TC já tem um cabo também que vai permitir você pôr ele um pouquinho mais distante, às vezes, do que o ponto que ele está fixado. A gente vai ver umas imagens da instalação, vai ficar mais prático. E um cabo de comunicação, tá? Esse cabo de comunicação, ele pode ir bem distante, é um cabo que vai até 1.000 metros, tá? Então, você poderia colocar num quadro e o inversor está lá na entrada do cliente, você só vai ter que levar um cabo 3 vias, a gente vai falar sobre esse cabo mais à frente, e conectar no inversor. Então, é bem simples. E é recomendável, não está na imagem, mas no manual vai estar indicado, colocar uma proteção de sobrecorrente, então um disjuntor, um fusível, etc., para que você proteja as entradas de um eventual surto. Assim como todo equipamento eletrônico está sujeito, né? Você tem um surto de energia na sua rede e esse surto vir aqui para a entrada do equipamento, ele vai queimar e aí não vai ser coberto pela garantia. Então, uma forma de proteger ele seria, por exemplo, se você tiver algum disjuntor de 20 amperes no quadro, você deriva desse ponto, da saída do disjuntor, ao invés de pegar da entrada geral. Né? Então, você já vai estar protegendo de um surto. Tá? Então, como todo equipamento eletrônico, você tem que pensar nas proteções. O mesmo se aplica a esse, a única coisa aqui é para mostrar a diferença das conexões, ela muda de lado. Né? Então, eu tenho a conexão aqui de comunicação do lado direito, os TCs, e aqui as fases. Percebe um detalhe que eu tenho que coincidir a fase que eu estou medindo a tensão, né? Então, se eu estou medindo aqui o L1 aqui, o meu TC que está conectado no L1 tem que estar aqui, né? Porque eu vou fazer depois corrente vezes tensão. Se eu pegar corrente de uma fase e tensão da outra, esse valor vai dar errado, vai dar diferente. Então, toma esse cuidado, sempre verificar. Percebe também que sempre tem uma seta de fluxo, indicando, nesse caso, os TCs estão direcionados à rede. Então, é importante garantir que a seta de fluxo está sempre no local correto, porque ele mede os dois sentidos. Eu tenho que saber o que está indo para a rede e o que está vindo da rede, né, que é o que eu estou consumindo. Se eu inverto tudo. Né? Tudo que eu estou injetando, ele vai pensar que eu estou consumindo, tudo que eu estou consumindo, ele vai pensar que eu estou injetando. Então, verifica sempre também as setas de fluxo, ela vai estar direcionada para a rede, tá? Nesse sentido aqui. Legal, comunicação. Então, a comunicação, essa placa que a gente está vendo à direita, é a placa que fica no inversor. Mesmo as versões que têm display, elas também vão ter essa mesma conexão de comunicação RS485, tá? Ela vai estar conectada aqui. Para fazer essa comunicação entre medidor, seja o modelo que for, e inversor, você vai utilizar um cabo de par trançado com pelo menos 3 vias, né? Ou 4 vias, no caso, porque seriam no mínimo 2 tranças. Padrão Cat5 blindado. E é uma pergunta comum, assim, preciso sempre de cabo blindado? É recomendável, né? Você pode ter interferências caso você não utilize um cabo blindado. Porém, se você tem certeza que não vai ter interferência, está totalmente separado do cabo de potência, está num eletroduto exclusivo, etc., não é uma distância muito longa, pode ser que não seja necessário, tá? Então sempre avalia, tem que fazer essa análise de risco de interferência para você definir o cabo. Existe N tipo de cabos e na dúvida põe um cabo shieldado, tá? Para evitar falhas de comunicação. O par trançado, né, na imagem a gente vê, é a trança em si. Então, se eu pego, por exemplo, um cabo de rede, aquele cabo azul que a gente está familiarizado, ele tem 4 tranças. Normalmente é assim, azul claro, azul escuro, laranja claro, laranja escuro. Então, essa é uma trança. Então, nesse exemplo, a gente está vendo a conexão aqui,
ele pegou o laranja claro e laranja escuro. Então, eu pego a trança. Tudo que eu ligo no medidor como A, no inversor eu ponho no A. No medidor B, no inversor B. G, G. Tá? Então, a trança tem que ser entre o A e B, que é onde ocorre a comunicação, e o G independe. Então, eu posso pegar qualquer cabo adicional, pode ser o verde, pode ser qualquer outra cor. É uma referência da comunicação apenas. Então, conecto A com A, B com B, G com G. Desculpa, voltando aqui. E também tenho que observar o dip switch que tem no inversor. Então, tá vendo essa indicação na placa? Lá tem uma resistência de terminação que eu mencionei lá atrás. Então, se eu uso a porta número 1, eu ponho a chavinha número 1 para cima. Nesse caso, o cabo está ligado na RS4852. Então, eu vou colocar a chavinha número 2 para cima. Então, eu só estou ativando uma resistência para fazer a terminação. Então, eu tenho uma terminação aqui e a outra vai ser aquela chavinha que eu mencionei aqui do lado. Então, na verdade, aqui em cima, né? Então, eu tenho duas terminações, está feita a minha comunicação. É bem simples, né? São 3 cabos, é só ligar as conexões similares. O medidor tem alguns LEDs de indicação, então eu tenho alguns estados. Por exemplo, ele tem essa numeração igual a gente está vendo na tela. O LED 1, de baixo para cima, tá? Quando ele está piscando, quer dizer que ele está em operação normal. Quando ele está apagado, ele está sem energia, ele está desligado. Então você teria que verificar se ele está conectado mesmo na rede, se não caiu o disjuntor ou algum problema desse tipo. O LED número 2, quando ele está aceso, ele está comunicando com o inversor. E quando ele está apagado, ele não está comunicando. Então é uma forma de você identificar também visualmente se está feita corretamente a comunicação. O LED 3, se ele estiver aceso ou piscando, quer dizer que ele está medindo energia. Então está passando energia ali, ele está medindo. Se ele estiver apagado, ele não está medindo. E aí, se estiver apagado, você vai verificar os TCs para identificar se tem algum problema, ou pode ser que não tenha consumo mesmo, mas aí você averigua. Então, é bem simples também verificar o status do medidor. Para a gente ter uma ideia melhor, assim, como que é a instalação, na prática, né, eu peguei alguns recortes de um vídeo que a gente tem da SolarEdge da aplicação e alguns exemplos adicionais. Então, para fixar ele no quadro, ele é bem fininho, esse modelo branco, ele é bem pequenininho. Eu posso colocar ele tanto na horizontal, dessa forma que está aqui, fixação em trilho, ou também, né, na vertical, então ele ocupa um espaço menor ainda. Então, eu peguei um exemplo de um cliente que encaminhou a foto. Então ele ligou aqui lateralmente, então bem pouquinho espaço, então você tem as duas formas de fixação. Cabe no quadro, tá, do seu cliente, você pode colocar um quadro adicional também, mas se o quadro tiver espaço, você pode adicionar sim nessa instalação. O transformador de corrente, o TC, ele fica conectado normalmente na alimentação do sistema. Então, normalmente você tem aquele disjuntor principal, que é o maior que vai ter no quadro, e é ali que você vai conectar. E lembra que eu comentei, né? Você tem aqueles TCs que são bipartidos, então você não precisa desligar toda a fábrica do cliente para soltar o cabo e ter um tempo maior. Lógico, sempre é recomendável fazer com ele desligado, por segurança, né? Seguindo as normas. Mas é muito mais prático, eu só vou abrir e grampear ele, não vou soltar nenhum cabo. Então, a fixação dos TCs é muito prática e eu vou colocar nos cabos de alimentação do meu sistema normalmente. A outra ponta do TC são os cabinhos, né? Ele normalmente já tem esse cabo que é preto e branco. Percebe que no conectorzinho verde também tem uma bolinha, né? A bolinha que não tem nada dentro é a branca e a preta, que é onde eu conecto ali. E ele já vem trançado, tá? Então mantém essa trança, né? Que é ele enroladinho, que a gente evita ruídos. Então a gente consegue melhorar também a performance dele. E o conector ele sai. Então eu tiro o conector, igual a gente está vendo na direita, parafuso e depois encaixo de volta. Então fica facinho de fazer a instalação dele. Aqui a parte de comunicação é um enfoque, né? Então do lado direito eu estou vendo aqui ele conectando o G, o A e o B. Percebe que o A e o B é um par trançado, né? E o G ele pegou só a perninha laranja e deixou a branca flutuando ali, ele cortou ela. Né? Então, o importante é que o A e o B sejam um par trançado, é uma comunicação bem simples. Né? Então, ele usou, por exemplo, um cabo aqui de 4 vias, dois par trançados. E a conexão CA. Então, dependendo da quantidade de fases e neutro, eu vou aplicar similar. Então, no meu cliente, vamos supor que eu só tenha uma residência, só tenho fase neutro. Tudo bem, só vou ligar a fase neutro. Tá? Se eu tiver duas fases mais neutro, liga as duas fases mais neutro. O importante é que você ligue também a mesma quantidade de TCs.
Tá? Então, tenho duas fases, vou ter 2 TCs. Tenho uma fase, um TC, e assim por diante. E vou ligá-las respectivas. Então, essas são todas as conexões que você precisa fazer no medidor. É bem simples de fazer essa medição. Referente à configuração. Então, instalei fisicamente o meu medidor, agora eu vou configurar ele. Então, vou acessar o inversor. Então, aqui é um exemplo do inversor que não tem display. Então, o inversor via Setup, que é nosso aplicativo de configuração. Conectei no inversor, abri o aplicativo. Seleciono comunicação com o sistema. Lá, eu vou identificar qual foi a porta que eu escolhi, né? Se eu escolhi RS485-1 ou RS485-2. Recomendo, no geral, sempre usar 2, tá? No suporte, por padrão, a gente indica usar 2, mas não tem problema usar 1 também. Mas por que a 2? Porque a 1, normalmente, a gente liga aquela conexão mestre-escravo nos demais inversores. Então, fica mais fácil. Eu já crio o hábito de toda vez que for inversores, eu ligo na 1, toda vez que for medidores, eu ligo na 2. Mas é só uma dica, né? Você pode seguir o que você achar mais conveniente na configuração. Selecionei a porta que eu conectei os cabos fisicamente, tá? Então, se eu conectei os cabos fisicamente na 1, eu vou usar 1. Se eu conectei fisicamente os cabos na entrada 2, eu vou usar 2. Nesse caso, está usando a 1. Seleciono o protocolo. E ele vai falar assim, Modbus multidispositivo. Então, ele se comunica via Modbus com o dispositivo. Na tela seguinte, depois que eu escolhi Modbus multidispositivos, ele vai aparecer para adicionar qual dispositivo que eu quero comunicar. E eu vou escolher medidor. Então, eu quero adicionar um medidor de energia. E aí, ele vai aparecer aqui nenhum, né? Eu adicionei ele aqui na lista. Agora eu tenho que só colocar quais são as configurações dele. Legal. Nessa tela, estão todas as informações do medidor, tá? Então, eu só adicionei, falei para o inversor que eu estou colocando o medidor. E agora eu defino os parâmetros desse medidor. Primeiro, qual que é a função do meu medidor? Lembra que eu mencionei lá na frente que você poderia ter várias funcionalidades? Então, por exemplo, nesse caso eu coloquei ele na entrada do meu cliente, eu estou medindo exportação e importação. Ah, mas eu quero medir a produção. Então, eu seleciono produção. Né? O único detalhe é que o que eu configuro tem que bater com o que eu estou medindo fisicamente, senão vai ficar uma bagunça no monitoramento. Tá? Então, esse caso da exportação e importação é o mais comum. Então, por isso que eu usei de exemplo e é o que a gente vai receber mais aqui no dia a dia. O protocolo do medidor, nesse caso, é o SolarEdge, que é o modelo branquinho. Se fosse aquele modelo pretinho, seria a Vatnode. Tá? Então, só tem essa diferença entre os dois modelos na hora da configuração. ID do dispositivo, lembra que a gente definiu via Deep Switch, aquelas chavinhas que eu falei para sempre deixar na posição 2? Deixou sempre na 2, você vai sempre pôr o 2 aqui, não tem nenhuma dúvida. E capacidade do TC, então eu seleciono qual que é o valor nominal do meu TC. Então lembra quando eu comprei o TC, eu especifiquei ele 100 amperes, por exemplo, para 333 milivolts? Aqui eu vou pôr o número 100, então meu TC é de 100 amperes. Ou se eu comprei um TC de 50, 50 amperes, tá? E topologia da rede, então qual que é o tipo de rede que eu conectei? Ela tem neutro, não tem neutro, né? Então ela é estrela ou é delta? Você seleciona aqui qual é a rede. E esse último, escala PT, eu nem coloquei, tá? A indicação a gente costuma deixar em 1. Esse é se você quiser fazer uma correção na escala. Então, é umas técnicas que você pode utilizar, às vezes você tem um TC de um outro valor, aí você pode dar mais de uma volta no cabo, etc. Eu não vou entrar no detalhe para evitar também confundir, porque não é usual, tá? Mas existe essa funcionalidade que você faria um ajuste no valor da escala do TC, tá? Mas é bom saber que tem, mas a gente não vai entrar no detalhe aqui. E é isso, né? Feito isso, está configurado, está funcionando o seu medidor, você vai ter todas aquelas informações e condições que a gente comentou lá no início, né? Então você vai conseguir controlar cargas, gerenciar energia, utilizar dispositivos. É bem simples a aplicação. Vamos dar uma olhadinha só se ficou mais alguma dúvida aqui, antes da gente encerrar. Legal, tô vendo que o chat aqui por enquanto não tem nenhuma pergunta, eu vou aguardar só um minutinho para ver se tem mais alguma dúvida, senão a gente já encerra essa apresentação. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Wagner, Ruggeri, ele perguntou se vai disponibilizar a apresentação. Tá, no geral sim, a gente sempre disponibiliza após a semana de apresentações, e a gente tem um canal no YouTube, né? Quem não conhece ainda, dá uma olhadinha lá, SolarEdge, no YouTube, lá tem várias gravações de webinários já realizados, então você fica à vontade também de assistir não só esse, que posteriormente vai estar disponível, mas também outros webinários que a gente já fez, tá bom?
Legal, pessoal. Então, se não tem mais perguntas, eu agradeço a participação de vocês. É, recomendo acompanhar, vai ter um webinar bem legal amanhã sobre o sistema de alertas, é um sistema bem inovador da SolarEdge, vocês vão gostar bastante. Então, todos um ótimo dia e nos vemos amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.